Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos dando início ao nosso desafio devocional de hoje. Hoje, segunda-feira, começamos uma nova semana. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre ti e que todo o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, se cumpra em nome de Jesus. O texto de hoje, ou o tema de hoje é: a fé opera pela paciência. Nós vamos pegar o texto de João, capítulo 11, dos versículos 1 a 45, que narra a história da morte e ressurreição de Lázaro. E nós vamos considerar o cenário total aqui para extrairmos algumas lições, alguns princípios e falarmos mais precisamente sobre o poder da paciência que opera no meio da fé. No versículo 4, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Bom, nessa história, narra a tristeza de uma família, né, quando ela se encontra com a alegria de Jesus. A Bíblia diz que Lázaro, um amigo de Jesus, ficou doente. Isso não é interessante? Jesus amava Marta, sua irmã Maria, a Lázaro, e os considerava amigos queridos, mas mesmo assim, ainda assim, Lázaro ficou doente. Sim, a verdade é que até amigos de Jesus ficam doentes às vezes. Mas essa não é a história toda. Porque, primeiro, Jesus disse que a doença não terminaria em morte. E é isso que Deus está nos dizendo hoje. Se nós entendermos como opera a fé, sabe? Como a fé ela é poderosa para manifestar o poder de Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Poderemos dizer com toda convicção hoje que essa situação não terminará assim, sabe? Em morte, em destruição. Esse casamento não vai morrer. Esse negócio não vai ser destruído. Essa família não vai terminar em tristeza. Pelo contrário, é para a glória e honra de Deus, para que o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado por ela. Qualquer que seja a situação em que você esteja agora, ela pode, deve e será para a glória e honra de Deus. Porém, precisamos entender a importância do elemento fé aí e que opera em paciência. Isso não significa, sabe, que Deus causou a situação para que ele simplesmente possa ser louvado. Não, não foi Deus quem deixou Lázaro doente, muito menos foi Deus que fizesse com que Lázaro morresse. Não. Portanto, Deus não é um Deus que está punindo, sabe, as nossas vidas com doenças, com perdas, com dívidas. Isso são consequências, são coisas inerentes às nossas vidas. Ficamos doentes, sabe, padecemos, sofremos, temos aflições. No entanto, Deus se manifestará na sua situação para que toda a glória seja dada a Ele, ao nome de Jesus, quando nós operamos em fé. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu falar da doença de Lázaro, ele ainda permaneceu mais 2 dias. Mais 2 dias. Veja, ele ficou mais 2 dias fazendo a obra, ensinando, pregando em outro lugar. E a pergunta que a gente normalmente faz é: por que ele não desceu imediatamente? Claro, nós conhecemos aqui a história, mas é exatamente isso que muitas vezes acontece conosco. Parece que isso também acontece conosco. Quando as coisas começam a dar errado, oramos, apelamos a Jesus e esperamos que ele venha imediatamente. Sabe, queridos, na minha experiência, em esses anos todo com Deus, eu te digo, às vezes ele o faz. Às vezes a resposta vem imediata, a presença do Senhor se torna evidente de maneira imediata, mas às vezes ele fica também, ela demora um pouquinho mais. Às vezes, esses 2 dias aqui que Jesus permaneceu lá, né, fazendo o que ele estava fazendo, já aconteceu na minha vida. E não falo literalmente 2 dias, mas o significado dessa espera. Sabe? É nesses 2 dias de espera, se você me entende, é que começamos a lutar com todo tipo de sentimento e pensamento. Será que ele virá? Será que Deus realmente me ama como ele me fez acreditar? Será que ele pode lembrar do meu esforço, das minhas, sabe, das minhas obras, dos meus sacrifícios? A coisa está piorando. Aonde ele está? Sabe, esse tipo de pergunta, de questionamento vem à nossa mente. E a gente conclui dizendo: puxa, gostaria que ele pudesse estar aqui agora, aparecer agora, me responder agora, se manifestar agora. Bem, Jesus levou mais 2 dias
antes de visitar os seus amigos. E às vezes ele pode levar mais 2 dias em sua vida também. É por isso que você e eu precisamos entender o poder da espera que trabalha em fé. A fé trabalha pela paciência, ou na paciência. Veja bem, ele virá, a certeza que ele vem. Agora a pergunta é, as coisas pioraram? Na perspectiva de Lázaro, de Marta e de Maria, Lázaro morreu no processo de espera. Escutem, Lázaro morreu no processo da espera, ok? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, sim, para Marta e Maria, a coisa toda piorou. Elas perderam o único irmão, mas Jesus não via dessa maneira. De acordo com Jesus, quando ele declara, nosso amigo Lázaro está dormindo, eu o acordarei quando chegar lá. Nem os seus discípulos entenderam bem o que Jesus estava falando. Então, eu posso dizer aqui nessa manhã, aleluia. Você pode pensar que sua situação está piorando, mas na perspectiva de Deus, no olhar de Jesus, não é assim. Está ficando melhor. As pessoas viam Lázaro como morto, mas Deus o via como adormecido. Não que o Senhor Jesus estivesse negando a situação como ela estava, mas é que a fé, ela nos faz ver além do quadro atual, do cenário que se apresenta, e sim aquilo que pode vir a ser, a se manifestar pelo poder da fé para a glória de Deus. Então as pessoas viam Lázaro morto, mas Deus via Lázaro adormecido. As pessoas podem sentir que a situação está piorando, né? E está pior do que antes, mas Deus vê tudo como uma melhora. E aí nós temos que escolher em qual relatório acreditar, no relatório dos homens, das pessoas, ou no relatório da palavra, no relatório de Deus. O que Lázaro pode representar para você hoje? Pode ser o seu casamento, sua carreira, seus negócios, seus filhos, sua saúde, suas finanças, seja o que for. Jesus está dizendo, hoje, que eles estão melhorando. Então, quando Jesus finalmente apareceu, Lázaro já estava no sepulcro por 4 dias, depois de todos os protocolos, saudações, emoções, acusações, culpas, como, por exemplo, própria Maria e Marta, né? Primeiro Marta e depois Maria disseram, Senhor, se você estivesse aqui, se o Senhor estivesse nos atendido, ele não teria morrido. Então levaram Jesus até o túmulo. Primeiro, Jesus se comoveu em seu espírito e ele, em seguida, instruiu, tirai a pedra. Marta exclamou, Senhor, a essa altura o seu corpo já está fedendo, o corpo já está em decomposição. E olha que coisa interessante, as pessoas podem se incomodar com esse mau cheiro, não faça isso, Senhor, sabe? É como se disséssemos hoje, bom, não tem jeito, né? Foi a vontade de Deus, Deus sabe de todas as coisas, a vontade de Deus foi feita. Não, isso não é a vontade de Deus. Você não entende, Marta? Disse Jesus. Não te disse, se você crer em mim, verás a glória de Deus? Então eles removeram a pedra. Amado, você precisa remover a pedra. Você precisa rolar, querido, querida, a pedra da incredulidade, dos questionamentos, do medo do desconhecido, do medo do fracasso. Você precisa ouvir hoje as instruções da palavra de Deus, as instruções de Cristo Jesus e começar a se mover pela fé, pois certamente você verá a glória de Deus. No túmulo de Lázaro, Jesus deu graças e Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, obrigado por me ouvir. Isso é interessante. Certamente podemos agradecer em todas as situações, mesmo quando as coisas parecem desesperadoras, ainda podemos agradecer. Não estou dizendo que você tenha que agradecer pela doença, pela tristeza, pela perda, pela morte. Não, não. Nós temos que agradecer porque Deus pode glorificar o seu nome em toda e qualquer situação. Deus pode trazer respostas, Deus pode transformar, Deus pode salvar e é por isso que nós agradecemos. Então, depois de dar graças, Jesus ordenou em alta voz, foi uma voz de comando, Lázaro, saia. E aquele que estava morto, diz a Bíblia, saiu. Aleluia. Quero declarar nesta manhã, seu Lázaro está saindo em nome de Jesus. E a lição aqui é esta, a fé opera pela paciência. Há momentos em que você apenas tem que ter paciência, esperar no Senhor. Sua ausência aparente não é um sinal de que ele não se importa
continue acreditando e se apegue à palavra de Deus. Ele, sem dúvida, chegará até você. Amém? Declare comigo: Pai, obrigado porque o Senhor não me abandonou. O Senhor nunca me abandona. Agradeço-lhe porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Agradeço-lhe porque minhas orações prevalecem em ti e meu viver é para o louvor de sua glória. Hoje, meu coração se enche com uma confiança extraordinária. Ajuda-me a ser paciente em áreas da minha vida em que preciso ser paciente e confiar que o Senhor está trabalhando em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um excelente dia na graça e na paz e até amanhã. Amanhã é o nosso último dia, mas eu tenho algo importante para comunicar a você, tá bom? Deus te abençoe, te aguardo, te espero até lá. Lembrando que à tarde, a partir das 15 horas, eu abro o grupo para que você possa postar suas experiências, testemunhos, em nome de Jesus, tá bom? Graça e paz.